Olá, estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu tradicional programa de debate, sempre aqui ao vivo, 13 horas e 30 minutos, pela Santa Cecília TV. Você assiste também pelo Santa Portal, o portal digital da Santa Cecília TV, e depois pode assistir também à noite em reprise, às 20 horas, aqui na emissora. Informação, opinião e comentário com conteúdo sempre aqui no Painel Regional, recebendo sempre convidados especiais e comentaristas que levam a você o que de mais importante acontece na região. Hoje, um programa especial, nós vamos falar sobre a Justiça do Trabalho, recebendo aqui com muita honra o desembargador, presidente eleito do Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho, desculpem, falei do Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, segunda região, São Paulo, o desembargador Wilson Fernandes, aqui à minha esquerda. Ao lado dele, o colega jornalista e advogado Francisco Aloisi. Aqui à minha direita, a desembargadora presidente do TRT, doutora desembargadora Silvia Devonaldi. E ao lado dela, o advogado também, Manuel Rogério. A gente já vai começando aqui, cumprimentando os nossos convidados, por uma questão técnica, sempre aqui pela esquerda, cumprimentando o desembargador Wilson Fernandes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Francisco Aloisi também, sempre presente, sempre comentarista aqui para as questões do trabalho e previdência social. Francisco Aloisi. Boa tarde, Heraldo. Boa tarde, Rogério. Doutora Silvia, nossa amiga já de longa data, né? Não vamos falar quantos anos. E o doutor Wilson, que agora vai assumir essa função, doutora Silvia, vai entregar o bastão no dia 3 de outubro. Né? E ao telespectador também da TV Santa Cecília, boa tarde e também boa noite, já que o programa é reprisado à noite. É um prazer enorme, não precisa nem falar, recebê-los aqui, doutor e doutora, e vamos ter muitos assuntos, por isso não falar bem pouco, hoje comentar bem pouco os assuntos, para que vocês possam mais detalhar os assuntos a serem abordados. Muito bem, e também aqui a presidente do TRT, doutora Silvia. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um grande prazer estarmos aqui hoje, nessa terra que também é minha, e vamos fazer o possível aqui para discutirmos as questões relacionadas à Justiça do Trabalho. Muito bem. E o doutor Manuel Rogério, aqui à minha direita também. Tudo bom, doutor Rogério? Tudo bem, Heraldo. Salve os nossos telespectadores, uma boa tarde especial para eles. Eu queria dizer que estou muito honrado em participar dessa mesa. Doutor Wilson, doutora Silvia, Chico Aloisi, você, Heraldo. Afinal, o comando do Tribunal Regional do Trabalho da nossa região está aqui para passar para os nossos telespectadores o que é a Justiça do Trabalho, o que ela trata, o que ela tem para você saber, para você que é do seu interesse. Muito bem, a gente já vai começar com uma questão candente aí. Frente à crise econômica, o judiciário também foi afetado pelo corte dos gastos. Em especial, a Justiça do Trabalho, que teria sido afetado com maior corte. A questão já foi equacionada. Como é que está sendo o desenvolvimento das atividades, principalmente no TRT, doutor Wilson? Veja, a Justiça do Trabalho, aliás, o Poder Judiciário como um todo, sofreu, neste ano, um corte inusitado, sem precedentes de verbas. A Justiça do Trabalho, especialmente a Justiça do Trabalho de São Paulo, foi duramente atingida. No nosso caso, o corte é especialmente importante e relevante, dada a dimensão do nosso tribunal. Nós sofremos esse ano o risco real de fechamento das portas antes do final do ano e teríamos enfrentado esse problema não fosse a concessão de um crédito extraordinário por medida provisória que recebemos recentemente e que vai nos permitir funcionar regularmente até o final do ano. Mas sofremos um corte monumental de verbas que corremos esse risco real. Perfeito. Doutora Silvia, houve necessidade de interromper algumas atividades ou cortar investimentos, enfim? A gente sabe que houve um processo grande, né, de modernização da máquina do judiciário trabalhista. Esse corte, ele atingiu duramente a nossa Justiça do Trabalho e tivemos que cortar, sim, cortamos 25% de todos os terceirizados, o que foi, assim, muito triste para todos nós. E
tivemos que interromper os nossos investimentos na modernização do processo judicial eletrônico, modernização dos fóruns, implementação de várias outras atividades que estavam programadas para esse ano, porque foram 30% em custeio e 90% em investimento. Francisco Alozzi, você que acompanha bem de perto, né, a movimentação do Judiciário do Trabalho, como é que você está vendo essa questão também? Essa questão ela serviu para impedir que a Justiça do Trabalho fizesse algumas atividades. E se não é essa verba que o doutor Wilson falou, que veio de forma emergencial, eu acho que hoje a situação estaria bem crítica, porque muitos fóruns trabalhistas, muitos tribunais já estavam para fechar as portas. Anunciavam que agosto seria esse prazo e muitos mesmo restringiram ao máximo, o que podiam, cortaram tudo, até o cafezinho, isso aí é o de menos, né? Luz, telefone, essa coisa toda. Então, eu acho que isso acaba prejudicando o trabalhador, porque se a gente vê o lado do trabalhador, que é o hipossuficiente nessa relação capital-trabalho, eu acho que ele é que se recorre do judiciário para ver um direito teu que foi violado. E impede também que os trabalhadores não só tenham acesso ao seu processo, ao judiciário, como também aos próprios advogados que querem ver os processos e acabam sendo restritos em horários. Eu vi aí corrida enorme. Outro dia o doutor Eriovaldo, que é do escritório aqui do doutor Daniel, saiu correndo que ia apagar as luzes lá do fora e tinha um horário para levar o processo. Quer dizer, uma correria, um sufoco que não deveria acontecer. Mas, enfim, o que está sendo prejudicado realmente são os trabalhadores. Manuel Rogério, você que também atua com o escritório, bastante ênfase também na área trabalhista. Olha, eu fico muito preocupado com corte no orçamento. Eu penso que corte no orçamento nos serviços que são essenciais, seja serviço de saúde, educação, mas a justiça é um serviço essencial. Ainda mais quando a gente trata de um período de grande demanda da Justiça do Trabalho, um período de grande procura, porque se a economia ela perde o seu aquecimento, muitas pessoas perdem um emprego. E quando as pessoas perdem o emprego, tem muitas empresas que acabam demitindo funcionários sequer pagaram rescisão. E as pessoas sabem que um meio de receber essa rescisão é buscando a Justiça do Trabalho. Quando você vê uma maior demanda da Justiça do Trabalho e contrassenso a isso, você vê o governo diminuindo o investimento nessa justiça que o povo precisa, que o trabalhador precisa para reclamar seu direito, aí isso é realmente preocupante. A gente fica assustado. Se começar agora, faltou dinheiro, vamos cortar nos serviços essenciais, com certeza vai atingir não só aos trabalhadores, vai acabar atingindo até nós todos. Como é que está sendo a participação dessas entidades, por exemplo, que envolve os advogados? A gente sabe que tem a associação específica daqueles que atuam na Justiça do Trabalho. Esse pessoal veio conversar com o Judiciário na tentativa de evitar um travamento ainda maior nas atividades do Judiciário, doutora? Nós fizemos no começo, acho que em março, foi o primeiro ato público no Brasil contra os cortes orçamentários aqui em Santos, que foi capitaneado por todos os sindicatos, pela Ordem dos Advogados e outras associações. Fizemos ali na Câmara Municipal. Foi um ato muito bom, estava bastante gente e foi um grito de alerta para o Brasil inteiro. Depois disso, todos os outros 23 regionais também fizeram esse ato e fizemos mais um também lá em São Paulo. Houve repercussão positiva, doutor Wilson, Houve. da manifestação de alterar? O senhor falou na sua fala anterior, né, da vinda de uma verba extraordinária aí para socorrer o Judiciário Trabalhista? Eu entendo que houve sim. Eu acho que esse movimento que começou, como disse a desembargadora Silvia, aqui em Santos e que foi repetido em São Paulo e replicado pelo país afora, serviu sim como um grito de alerta para a situação crítica que a Justiça do Trabalho enfrentava. Essa crise no funcionamento da Justiça do Trabalho já havia sido detectada pelo Tribunal Superior do Trabalho e o ministro Ives já estava trabalhando no sentido de
tentar evitar que o judiciário interrompesse o funcionamento antes do final do ano. Então, essa movimentação, sim, teve repercussão, ecoou pelo país afora e culminou, como disse, com a edição de uma medida provisória que, no final das contas, acabou nos devolvendo uma parte dos recursos de que necessitávamos para continuar atendendo as nossas atividades. Francisco Aloysio Santos, sempre na dianteira, aí, sempre dando o exemplo, sempre atento aí. Na trincheira de luta, né? Isso aí já vem há quantos anos, desde a década de 60, quando o país fervilhava e que Santos era considerada a república sindical e trabalhista do país. E ainda essa daí da Câmara Municipal, lotada para essa audiência pública, foi um negócio impressionante. E acho que ali, com a divulgação feita, repercutiu, porque lá em Brasília ficou sabendo, tá? Que Santos saiu na frente mais uma vez, os sindicatos estavam unidos, os advogados, os juízes, e isso é importante porque mostra, não, eles estão atentos. Porque, de repente, vem um tecnocrata e corta uma verba assim, da noite para o dia, sem saber, sem fazer estudo, sem nada. Não, esse trabalho não pode. Eu acho, no meu entender, ele hoje é ministro, né? Se pesquisasse bem, eu acho que esse senhor lá deve ter tido alguma empresa ou alguma ação trabalhista, alguma coisa frustrada em relação à Justiça do Trabalho, que não pode ser. Para fazer o que ele fez, eu acho que é aquela vingança. Eu estou no cargo agora e eu vou me vingar da Justiça do Trabalho, porque não tem outra explicação. Muito bem. Manuel Rogério, você que é atento também, observador da cena política brasileira, e em especial aqui de Santos também, os vereadores também deram exemplo, então, né? Chamando esse movimento lá para a Casa do Povo, vamos dizer assim? A Câmara de Santos é uma Câmara muito atuante. Ela interage muito com a sociedade. Se a sociedade reclama, ela reage, e essa questão da audiência pública é uma forma de você chamar toda a população. Afinal, acho que tudo deveria ter audiência pública. Acho que a população deveria ter essa cultura de discutir os assuntos de interesse da nossa coletividade. Agora, o Francisco Aloysio, ele tocou num ponto importante em relação à Justiça do Trabalho. Muitas pessoas, principalmente os empregadores, né? Aqui a gente não vai fazer juízo de valor, se é bom para o empregado ou se é bom para o empregador, mas eu queria deixar claro que a Justiça do Trabalho, o nome já fala, Justiça do Trabalho. Então é aquela que vai dar a justiça, não é acabando com a Justiça do Trabalho que você vai corrigir algumas distorções, que eu sei que os empregadores eles reclamam muito, questão de ao passivo trabalhista que as empresas não suportam. Isso está em discussão no Brasil todo, a questão da reforma trabalhista, mas, enfim, não é acabando com a Justiça do Trabalho. E você, cortando o orçamento, você está querendo acabar com a Justiça do Trabalho, porque se você inviabiliza o funcionamento de uma justiça com corte de orçamento, porque o orçamento é o que faz funcionar. O órgão, ele precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa de papel, precisa de arrumar os computadores, precisa de pagar seus funcionários, tem os serviços terceirizados. Para isso, precisa de dinheiro. E se corta esse dinheiro, que já é contadinho, realmente a justiça estava indo para um caminho que, para nós, só no futuro a gente ia perceber o quanto isso seria prejudicial para a população. Muito bem. A gente falou aqui, até mesmo na apresentação, a doutora Silvia é atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho. E está na fase agora de transmitir já o cargo, é isso? Sim, dia 3 de outubro. Quando é que vai se dar? O mandato é de 2 anos, não? 2 anos. Encerraremos dia 3 de outubro e passaremos o bastão para o doutor Wilson. Doutor Wilson, e é claro, a gente já veio com esse problema grave aí do problema de verba. Mas quais são, que o senhor pode já adiantar assim, planos, né, na sua presidência do TRT, segunda região? Eu considero que o grande desafio da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal também, de certa medida, mas da Justiça do Trabalho, especialmente na nossa região, é continuar a funcionar adequadamente com os recursos limitados de que dispomos. A gente sabe que está em discussão no Congresso Nacional a limitação de um teto de gasto público. Tudo indica que essa limitação de gastos vai ser aprovada. Então, não sabemos exatamente em que medida isso vai nos atingir,
mas o certo é que nos atingirá de alguma maneira pelos próximos anos. Então, se nós imaginarmos que o que se diz, ou o que provavelmente vai ser aprovado, é que os gastos serão corrigidos anualmente pelo índice de inflação do ano anterior. Se nós corrigimos um orçamento suficiente para o nosso funcionamento, não há problema nenhum, continuamos a trabalhar regularmente no ano seguinte, fazendo os cortes, eventualmente adequações que a administração indique. Mas, neste ano, sofremos um corte, como eu disse, inusitado de verba na lei orçamentária. Se corrigirmos para o ano que vem, em 10%, vamos imaginar que seja esse o índice de inflação, do orçamento que tínhamos esse ano, o que significa que, ao invés de fechar as portas em agosto ou setembro do ano que vem, poderemos fechar em maio ou junho. Porque se temos um orçamento suficiente e adequado para o nosso funcionamento, e ele é corrigido anualmente, vamos nos adequar a isso. Mas se temos um orçamento restrito que não nos permite funcionar durante o ano todo, então não é possível continuarmos a funcionar. Porque a questão é a seguinte, a medida provisória que nos concedeu um crédito suplementar este ano, na verdade, não nos concedeu dinheiro novo da União. Nós tínhamos e temos um determinado valor decorrente de convênios que o tribunal mantém, por exemplo, com o Banco do Brasil, que é dinheiro nosso e que funciona, como a doutora Silvia costuma dizer, como uma poupança. Esse dinheiro havia sido contingenciado pela lei orçamentária e não podíamos lançar a mão dele. O que fez a medida provisória? Não nos deu um dinheiro novo. A medida provisória, exatamente, no final das contas, apenas nos autorizou a lançar a mão de um dinheiro que já era nosso. Perfeito. Só que esse dinheiro, como disse a doutora Silvia agora há pouco, é uma poupança de que uma família, por exemplo, dispõe para uma situação emergencial. Só que essa situação emergencial se apresentou, lançamos mão dessa poupança, então continuamos a funcionar adequadamente até o final do ano. Mas nós não temos uma poupança semelhante da qual possamos lançar mão no ano que vem e nos anos posteriores. O que significa que, então, o senhor me diz, quais são os planos? Primeiro, os planos é continuar a sobrevivência da Justiça do Trabalho. Se tivermos um orçamento adequado, podemos pensar em investimentos. Como disse a doutora Silvia, não fizemos esse ano nenhum investimento em tecnologia. Mas temos, hoje, um processo judicial eletrônico implantado em todas as varas da Justiça do Trabalho. O que significa que, se não pudermos fazer investimento em tecnologia, equipamentos, em adequação desse processo eletrônico, em algum momento nós não vamos ter condição de continuar trabalhando. A tecnologia nos auxilia em muito, mas ela precisa ser modernizada, exatamente. Mas em frente a essa situação de desemprego cada vez mais crescente, esses desafios, eles aumentam consideravelmente. São cada vez maiores. Porque a demanda aumenta também. A demanda aumenta. Eu não gosto de falar em crise, mas a verdade é que o país tem passado por grandes dificuldades. Hoje nós temos um contingente aí de aproximadamente 12 milhões de desempregados e, na medida em que o desemprego aumenta, as demandas pelos nossos trabalhos aumentam na mesma proporção. Então, se nós tivermos um orçamento, se restringirmos um orçamento destinado à Justiça do Trabalho no mesmo momento em que ela é mais demandada, é mais ou menos previsível supor que nós vamos enfrentar um sério problema. Por isso que eu digo, o grande desafio da Justiça do Trabalho é continuar existindo e prestando os serviços para os quais, em última análise, ela foi criada. Muito bem. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta daqui a pouquinho. Muito bem, já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, vamos continuar falando um pouquinho da modernização do judiciário. Doutora Silvia, o doutor Wilson mencionou que, apesar do pequeno corte aí e a verba suplementar, houve um avanço já bastante significativo na implantação do processo eletrônico na Justiça do Trabalho, não é isso? Nós estamos 100% um processo digital já? Em dezembro do ano passado, nós completamos 100% toda a segunda região de processos digitais. A vantagem é que a gente tem contado muito com o auxílio
do TST e do CNJ, que estão assim, apoiando bastante e fornecendo, inclusive, suporte financeiro para a compra de todos os materiais necessários. Hoje, São Paulo é um dos tribunais que tem os equipamentos mais modernos do Brasil. Agora, é a tal história. A tecnologia avança a passos rápidos. Se a gente não conseguir continuar investindo nessa tecnologia, daqui a pouco todos os nossos equipamentos estarão sucateados. E esse aqui é o grande medo de todos nós, né? Porque hoje São Paulo realmente está muito bem em termos tecnológicos. E isso, sem dúvida nenhuma, propicia, né, uma agilidade que a Justiça do Trabalho é apontada como realmente a mais célere na resolução dos processos. Ah, certamente. A Justiça do Trabalho hoje, em termos de processo judicial eletrônico, ela é a que mais avançou, mais do que a Justiça Estadual, mais do que a Justiça Federal. E isso trouxe uma facilidade muito grande, principalmente para os advogados, que não precisam mais ir até o fórum, esperar para ver processo, tem que entrar com petição, sai correndo, vai lá levar a petição. Tudo isso acabou, porque do escritório o advogado pode examinar o processo, pode peticionar, pode fazer todos os atos processuais. E a parte também, ela tem total acesso ao processo, ela tem o número do processo, ela entra de onde ela estiver para ver o andamento do processo. Isso é uma coisa assim muito boa e que deu um avanço fantástico na solução dos litígios. Francisco Aloysio, você que acompanha aí o dia a dia dos trabalhadores, dos sindicatos, você está muito forte também na área sindical, há uma preocupação também muito grande, né, de conter esses avanços por parte dos sindicalistas? Ah, sem dúvida, eu acho que a Justiça do Trabalho hoje ainda é a tábua de salvação para muitos trabalhadores. Tem empresas certas, tá? Faz as coisas certinhas, mas a maioria, se você levar em conta, principalmente terceirizadas, aqui nós temos bastante polo industrial de Cubatão, por exemplo, que não paga, os empregados somem, entendeu? Vão embora e daí ninguém sabe de quem vai cobrar. Subsidiariamente entra contra, se tem uma empresa principal, tudo bem, mas essa daí também não quer pagar. E o trabalhador fica nessa espera aí por muitos e muitos anos. Eu me lembro de um caso aí famoso na Justiça do Trabalho, de um senhor, um casal, um senhor e uma senhora que trabalhavam numa empresa de segurança, eu acho que era Rio Sul que patrocinava inclusive o Flamengo, no Rio de Janeiro. E essa empresa faliu, todo mundo sumiu e até hoje eles ganharam e não levaram. Até hoje, encontrei com a pessoa outro dia, o senhorzinho já está aí com quase 90 anos de idade, e falou: doutor Francisco, até agora não consegui receber a nossa ação, nem eu nem minha esposa. Quer dizer, é um absurdo. E são esses aí que acabam inviabilizando, por exemplo, que o trabalhador tenha seus direitos adquiridos, os seus direitos corrigidos, seus direitos pagos, e eles vão aonde? Vão para a Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho, porque é a tábua de salvação, como eu disse. Mexer na Justiça do Trabalho hoje é criar como se fosse uma guerra social, porque eu acho que a Justiça do Trabalho, ela pacifica, né? Tem a paz social, porque é grande. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, para quem não sabe, o telespectador, é o maior tribunal trabalhista do país. E quem sabe, segundo o falecido Dr. Moro, seja o maior tribunal trabalhista do mundo. Poxa, é realmente um volume extraordinário. Agora, com essa questão da reforma trabalhista e as reformas de modo geral que o governo vem insistindo, vem tanto falando, existe o risco concreto de extinguir a Justiça do Trabalho, doutor Wilson? Eu entendo que não. Não, a Justiça do Trabalho, como disse o doutor Francisco, é a tábua de salvação. Fala-se muito em privilegiar a negociação coletiva de tal maneira que o negociado prevaleça sobre o legislado. Agora, não é possível não haver o legislado, né? Nós temos hoje em andamento no Congresso Nacional 5 ou 6 projetos, salvo engano, 5 projetos originários da Câmara dos Deputados e um originário do Senado Federal, discutindo ou tratando da negociado sobre o legislado,
Mas eu vejo como, não como uma solução para o problema, mas provavelmente como mais uma fonte de problemas para a Justiça do Trabalho vir a resolver. Porque a questão é que só se pode falar em prevalência, segundo a minha ótica, só se pode falar em prevalência de negociado sobre o legislado num contexto em que nós tenhamos entidades sindicais muito fortes. Porque falar em negociação coletiva com entidades sindicais que não tenham essa força que eu me refiro, não é de verdade falar em negociação coletiva. Só num contexto em que os sindicatos, de fato, sejam representativos e muito fortes, é que se pode falar em negociação coletiva. E mais um detalhe, acho que nos momentos de crise em que o desemprego é muito grande, é difícil falar em verdadeira negociação coletiva, porque os empregados, as entidades sindicais tendem a privilegiar o emprego, lutam mais para manter o emprego do que para buscar novas conquistas. E as entidades sindicais existem para isso mesmo, para reivindicar. É claro que depende do contexto, as reivindicações são mais aprofundadas, em outras ocasiões são mais superficiais, mas esse é o papel das entidades sindicais. Então, acho que é claro que é possível negociação a respeito de muitos assuntos. É claro que não estou dizendo que a negociação coletiva não seja um caminho. Eu, hoje, ocupo o cargo de vice-presidente judicial no nosso tribunal. E ao vice-presidente judicial compete regimentalmente, entre outras atividades, instruir e conciliar dissídios coletivos. Então, eu, nesses 2 anos, fiz mais de 500 audiências de dissídios coletivos, sempre buscando a conciliação. E posso dizer que, na maioria dos casos, houve a conciliação. Mas transferir este papel da negociação exclusivamente para a esfera privada, onde empregados e empregadores vão negociar, me parece que não é o momento adequado. O momento econômico, o índice de desemprego que enfrentamos, segundo a minha ótica, não recomenda que a gente transfira essa negociação para a esfera privada. Muito bem. Agora, doutora Silvia, em relação aí à reforma trabalhista, muito se ataca a CLT, porque diz que é um compêndio de leis que já estariam ultrapassados e não atenderiam mais à dinâmica do trabalho, do mercado em si. Qual é a visão da senhora em relação a isso, a nossa legislação trabalhista? É que nós brasileiros gostamos só de coisas novas, né? Se nós passarmos numa rua e tiver um prédio velho, o que a gente vai fazer? Demolir o prédio para construir outro. É o mesmo caso da CLT. A CLT é de 1943. É uma velha senhora. Mas ela, durante todos esses anos, ela foi se alterando. Fomos arranjando novos artigos para que ela fosse se aperfeiçoando. Agora, não acho que seja o caso de se falar assim, acaba a CLT e vamos fazer uma coisa nova. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode, sim, estudar coisas novas, mesmo porque o mundo está mudando. A tecnologia criou novos contratos de trabalho que não existiam há 10 anos atrás. Né? Teletrabalho, todas essas videoconferência, tem muita coisa nova. Então, o que a gente precisa fazer? Sistematizar, sim, e se criar em cima do que tem. O que não for bom, o que já tiver ultrapassado, tira. Agora, falar, vamos fazer, está ultrapassado, vamos acabar com tudo, isso não acho que não é saudável e nem salutar, principalmente por causa dos direitos dos trabalhadores que foram sendo adquiridos ao longo dos anos. Ô, Manuel Rogério, sindicatos, trabalhadores ficaram muito assustados aí com algumas notícias que circularam recentemente, como aumento da carga de trabalho para 12 horas. 12 horas por dia, Por dia. 12 horas por dia. Extinção do fundo de garantia, do 13º salário, enfim. Eles não ficaram assustados. Não só o sindicato, mas estão todos aterrorizados em razão dessa anunciada reforma trabalhista que vai ficar agora, segundo o governo, para o segundo semestre. Agora, 2 pontos aí.
Eu queria comentar um ponto que o doutor Wilson levantou, que é a questão da segurança jurídica dos acordos coletivos de trabalho, que não pode ficar só na mão privada. Mas o presidente do Tribunal Superior do Trabalho já sinalizou que o próprio STF pretende sedimentar que a jurisprudência siga esse sentido de privilegiar as convenções, ainda que seja em detrimento à ordem legal. Se convencionou aquilo tem que ser aplicado para que se tenha uma segurança jurídica e para que o investidor possa trazer novos investimentos para o Brasil. Inclusive, teve um fórum de debates que o ministro do Trabalho participou nesse sentido também, e o ministro do Superior Tribunal do Trabalho também se manifestou que há uma necessidade de dar uma garantia, de dar uma segurança jurídica a esses acordos coletivos. Agora, eu tenho uma visão da seguinte forma: isso não só para a Justiça do Trabalho, tudo isso que acontece, política, acontecimentos atuais, isso que está envolvendo todo o Brasil. Se a economia está boa, está tudo bom, não precisa mexer em nada. Se a economia começa a piorar, aí é cultura do brasileiro, tem que se achar um culpado. Quem é o culpado? Se acontecer alguma coisa nesse estúdio, nós não vamos tentar resolver. Não, primeiro vamos ver quem é o culpado, depois vamos tentar resolver. Então eu acho que a Justiça do Trabalho não é culpada de nada, pelo contrário. Como também não são culpados os trabalhadores, como também não são culpados os empresários. Eu acho que o governo tem que trabalhar no sentido de unir trabalhadores e empregados, dizendo que, olha, se eu quero que a minha economia cresça, eu tenho que trazer essa união, mas não cortando daquela ponta que é mais fraca, porque o trabalhador, ele ainda continua sendo o mais fraco. E é ele que movimenta toda essa economia, porque você faz uma estatística no Brasil, você tem mais trabalhadores do que empresários. Então, o trabalhador é a massa, ele que movimenta o Brasil, ele que vai movimentar a economia. Não adianta só cortar direito do trabalhador. Tem que trazer o empresariado, explicar, trazer o empregado e vamos cortar imposto. Vamos cortar imposto. Cortando imposto, eu vou possibilitar que o empresário possa dar o direito do trabalhador. E o trabalhador, tendo o dinheiro, ele vai movimentar essa economia. É uma roda viva. Ô, Francisco Aloysio, mas esses ataques à CLT eles não são recentes. Eu lembro que logo depois de aprovada já a Constituição Federal, foi em 88, no começo dos anos 90 já se tinha um movimento também para a extinção de vários artigos ou reformar por completo a CLT. Hoje a CLT ela possui apenas 14% dos seus textos originais. Então houve essa mudança enorme. É a nova roupagem, como falou a doutora Silvia. Sim, esses 14% ainda são garantias fundamentais para os trabalhadores. É nisso que eles querem mexer. Envolve 13º, envolve fundo de garantia, jornada de trabalho. Eu recentemente cheguei de Brasília, que semana passada fiz, porque eu sou credenciado no Congresso Nacional, e passei a semana passada em Brasília vendo isso aí. Então vai entrevistar. Eu fui entrevistar um deputado, nem sabia o que é CLT. Não sabe o que é CLT. Então, você fala, o que é CLT, né? Ela não sabe. Então, por aí você vê, como muita gente não sabe o que é INSS, por exemplo, mas lá eles estão tratando de reformas previdenciárias, estão tratando de reformas trabalhistas e pregam uma doutrina totalmente errada. Eles vão pela doutrina escatológica, quer dizer, não dá para se prever, né? Estamos no fim do mundo, estamos no fim, quer dizer, é por aí que eles passam, porque lá é bem diferente, né? Porque você vai entrevistar o Everardo, que é o Tiririca, o que ele pode te falar sobre trabalho e sobre previdência? Mas está lá, representa o povo. E, além dele, outros, né, políticos todos empompados, né, todos cheios de pompas, e que acabam não sabendo o que o trabalhador necessita, o que isso daí é um direito do trabalhador. E eles querem realmente, a intenção é gozar. A intenção do governo, ele prega lá em cima, né? Vamos acabar com isso, aquilo, a jornada de trabalho vai ser 12 horas, vamos acabar com fundo de garantia, vamos acabar com o 13º. Vamos dar uma chicotada também. Não, eles vão preparando o trabalhador, a sociedade, para uma reforma, para chegar onde que eles querem. Eles têm ali um meio termo que eles querem chegar. Então, eles usam isso aí. Isso, eles usam isso aí. Tanto é que o ministro do Trabalho,
deu até dó. Esse ministro dá trabalho para o governo, não é ministro do trabalho, porque não pode ser. Ele fala uma coisa hoje com as centrais sindicais, amanhã é obrigado a retificar. Quer dizer, não foi isso, me precipitei. Tanto é que o presidente Michel Temer, agora ele nomeou um porta-voz, um jornalista, um colega nosso, jornalista, para que faça esse meio campo, evitar que um fale uma coisa e depois tem que se desdizer. Quer dizer, beira o absurdo. Né? Rogério, você que também acompanha o Congresso Nacional, essa reforma trabalhista, na verdade, vai ficar só no ensaio também. Olha, assim como a previdenciária. Olha, o governo Temer, ele é bem articulado no Congresso Nacional. É uma cobrança daqueles que apoiaram o governo Temer na derrubada da Dilma. Eu sou pró-Temer, eu não sou fora-Temer, mas é uma realidade, eu estou aqui para falar a verdade. Teve uma cobrança, o empresariado, ele apoiou o governo Temer porque eles entenderam que há uma necessidade de uma reforma trabalhista. Do meu ponto de vista, é claro, do meu humilde ponto de vista, respeitando várias opiniões contrárias, eu acho que o problema não é esse. O problema é pontual, o problema é economia. Então, nós temos que fazer uma forma de aquecer nossa economia, mas não tirando o direito do trabalhador, porque se você tirar direito do trabalhador, você vai empobrecer a economia, porque a economia, quem gira a economia é o trabalhador. Isso é óbvio, é aquilo que eu acabei de falar, é massa. E a Justiça do Trabalho, já pegando esse gancho da necessidade da existência da Justiça do Trabalho, eu queria falar de uma peculiaridade da Justiça do Trabalho, que os desembargadores que estão aqui presentes podem comentar, que é uma justiça que, em primeira instância, qualquer um pode ter acesso, não precisa nem de um advogado. Qualquer um pode ir lá procurar e falar, eu quero meu direito, e ele vai fazer lá e vai ter audiência, ele vai ser assistido em segunda instância, que há a necessidade do advogado, mas você vê o acesso para o trabalhador. Isso foi criado justamente para você dar uma oportunidade para aquela ponta que é mais fraca, aquela ponta que não teve oportunidade, porque você não teve uma educação suficiente para aquela massa, para aquelas pessoas ascendessem com mais facilidades na sociedade. Então, é uma pessoa trabalhadora, com todo respeito, tem seu mérito e merece a Justiça do Trabalho a portas abertas para ela ser atendida. Muito bem, a gente vai fazer mais um intervalo e já voltamos daqui a pouquinho. Bom, já voltamos aqui para o terceiro e último bloco do painel regional. Falamos do Tribunal Regional do Trabalho, que é o maior do país. Doutor Wilson, tem um volume de processos movimentados aí? O ano passado, nesse ano? Em 2015, foram ajuizados na Justiça do Trabalho aproximadamente 460 mil novos processos. Este ano, de janeiro a julho, quase 270 mil processos, o que significa que este ano seguramente iremos superar o número do ano passado. E desses processos de 2015, desses 460 mil, né? Os que foram concluídos, que tiveram... Nós temos um saldo de processos que vem do ano anterior e passam para os anos seguintes, mas temos em 2015 um total de ações novas, aproximadamente 460 mil e mais de 440 mil processos solucionados, o que significa que o índice de resolução de processos é muito elevado nesse ramo da justiça, do Poder Judiciário. O que é impulsionado também, doutora, pela informatização, né? Sim, o nosso tribunal já pelo 6º ano consecutivo, ele recebeu do CNJ o prêmio de maior produtividade no Brasil todo, de todos os tribunais, não só do trabalho, né? Perfeito. Esses números aí, Francisco Aloisi, indicam que realmente é o maior do país, talvez aqui da América Latina. Eu acho que, como disse o falecido doutor Moro, quando na presidência, eu falei, é o maior tribunal trabalhista do país, doutor Moro. Foi um dia ele falou assim, não, fiz uma pesquisa, é o maior tribunal trabalhista do mundo. Eu falei, então, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande. E falando nisso aí, Heraldo, já pegando o gancho aqui, os estivadores aqui de Santos estão numa greve, já é o 4º dia de greve. Estão numa luta, salários, escala, quer dizer,
tentam se agarrar no mercado de trabalho, porque é uma categoria secular. E a reclamação deles é que os navios, hoje, os terminais que operam, são 3 terminais. A greve, na verdade, são contra 3 terminais. A Libra, a Santos Brasil e a BPT. Então, uma dessas empresas, a BPT, está usando a tripulação do navio para fazer o trabalho de estiva, o que representa um grande perigo, porque a estiva é um trabalho peculiar, né? Peculiar o trabalho da estiva, e não é qualquer um que pode fazer, não sei se o pessoal é treinado ou não. Então, essa é a denúncia que eles estão fazendo, acionaram o Ministério Público do Trabalho, que vai lá para constatar se isso mesmo está acontecendo. Então, diante desse trabalho complexo, diante dessa greve que, pelo jeito, não vai acabar enquanto o tribunal não julgar, eu gostaria de saber da doutora Silvia e do doutor Wilson se existe possibilidade desse julgamento ocorrer o mais rápido possível. A audiência de conciliação parece que já houve, né? Já posso responder? Pode, que é a sua área. Como disse, os processos de dissídio coletivo passam pela vice-presidência judicial no nosso tribunal. Já houve, sim, audiência de conciliação. Recentemente, nós temos um núcleo de conciliação em dissídios coletivos que examinou, ao qual foi submetido esse processo. Houve uma proposta de conciliação que sei que não foi aceita. Neste processo, foi determinada a realização de uma perícia para saber se as empresas estavam cumprindo uma determinação, uma decisão do TST. Porque, para conhecer este processo, para conhecer esta questão, o que temos para esclarecer essa questão? Em 2015, houve um dissídio coletivo que terminou, no final das contas, com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que até junho de 2016, a requisição de trabalhadores deveria ser 1 por 1, ou seja, um terno de trabalhadores, uma equipe de trabalhadores vinculados, ou seja, empregados, e uma equipe de avulsos. A partir de julho de 2016, 2 por 1, ou seja, 2 ternos de vinculados e um terno de avulsos. Isso por um ano. A partir de 2017, então, passaria a ser 3 por 1, 3 vinculados e um avulso, de maneira que em 2019 acabaria a necessidade de uma requisição de um percentual obrigatório de trabalhadores avulsos. É evidente que a categoria de trabalhadores avulsos se rebela contra essa proporção, mas é uma decisão do TST que está em vigor e pode ser executada, porque houve um recurso extraordinário, mas ele não suspende, ele não suspende a exigibilidade dessa decisão do TST. Então, nesta audiência de conciliação, que foi presidida por uma colega nossa, do Núcleo de Conciliação e Dissídios Coletivos no Tribunal, foi feita uma proposta de conciliação, apresentando lá um valor, salvo engano, um índice de reajuste de 10%, um valor de cesta básica, de vale alimentação, qualquer coisa assim, e a observância da decisão do TST no que diz respeito a essa necessidade de requisição de trabalhadores avulsos. Não houve aceitação dessa proposta, portanto, com razão disso, o processo já foi encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e de lá vai ser encaminhado a um relator para julgamento. Não tenho condição de informar quando é que seria o julgamento desse processo, porque há uma necessidade de que o Ministério Público dê o parecer para depois ser submetido à nossa sessão de dissídios coletivos, a quem compete regimentalmente julgar esse processo. Uma coisa me chamou em relação ao que o senhor está falando aí em relação à estiva. Acabamos de, no bloco anterior, falar da necessidade, que falam da necessidade de modificar a CLT. A doutora Silvia falou que não, a CLT ela já veio se modificando o que tinha que modificar e ela vai se adequando de acordo com o tempo vai passando. Agora, é interessante isso, porque a empresa que trabalha com a CLT, ela não quer o avulso, que ela não precisaria utilizar a CLT.
Então, ela não quer o avulso, ela quer a CLT. Por outro lado, os empresários falam que tem que mudar a CLT. Aí que está o X da questão. As questões são pontuais e sazonais. Olha, nesse momento eu prefiro a CLT. Nesse momento eu prefiro o avulso. Não pode ser assim. A mão de obra vinculada... Para isso que tem que ter a Justiça do Trabalho para dirimir esses conflitos. E tem mais, e chega de falar de preterir direito de trabalhador. Por quê? Aqui a cidade de Santos é um bom exemplo disso, porque a Estiva, ela já circulou muita riqueza nessa cidade. Hoje você vê o centro da cidade está falido. Falido por quê? A Estiva, como acabou de dizer agora, daqui a 2019 não existe mais, porque ninguém vai querer mais o avulso. Agora, a não ser que para esses terminais seja preferencial para eles. Aí eles, nesse momento agora não queremos mais a CLT, agora a gente quer o avulso. A mão de obra vinculada, a remuneração é menor, ou Francisco Aloysio? Sim, mas existe a garantia, né, de ter o salário no final do mês, todos os direitos trabalhistas ali pela empresa, porque o avulso, o trabalho do avulso é tão complexo e peculiar que é impressionante. Ele trabalha hoje, recebe amanhã, se não receber hoje mesmo. E eles estão acostumados já nesse sistema há muito tempo. É igualzinho aquele cachorro de rua. Vive na rua, você vai lá, dá um salgadinho para ele e tal, mas você leva ele para a tua casa para deixar para cuidar dele, ele foge. Entendeu? Ele acaba fugindo. Quer dizer, eles estão acostumados, não estou comparando, pelo amor de Deus, não estou comparando estivador com o cachorro de rua, mas eu apenas dei o exemplo para você imaginar assim. O cachorro vai lá, se cuida bem dele e tal, e ele acaba fugindo porque vai para aí. Muitos estivadores hoje não estão acostumados a trabalhar com o vínculo, não aceitam o vínculo. Então, para eles, tem que continuar como avulso. E as empresas, logicamente, para ela, interessa hoje o vinculado. E fica uma situação meio difícil, depois a gente não vai saber se o trabalhador tem o seu sindicato, o sindicato de avulso, como é que ele vai representar o trabalhador avulso e vai representar o trabalhador vinculado. Aí vai ter também que haver uma modificação, eu acho, na estrutura sindical a respeito disso. Aí ele muda de categoria? Porque ele passa a ser... Sim, ele passa a ser com carteira assinada, eu não digo que há uma irregularidade, mas há uma peculiaridade na organização sindical desses trabalhadores, porque, em alguma medida, os direitos dos trabalhadores vinculados contrariam o direito dos trabalhadores avulsos. Neste caso específico, o sindicato de trabalhadores representa avulsos e vinculados. Parece uma contradição, ou é efetivamente uma contradição. Por isso é que eu disse que, no bloco anterior, que para a gente falar em verdadeira negociação, nós precisamos primeiro falar numa ampla reforma sindical, de maneira que nós tenhamos sindicatos que efetivamente representem aquela categoria de trabalhadores. E essa questão dos embarcados estrangeiros executarem o trabalho dos estivadores? É possível? A lei prevê que em algumas situações, quando não é possível, no nosso caso aqui de que estamos falando, vinculados ou avulsos executarem o trabalho, a lei permite que a tripulação faça esse serviço, em situações muito excepcionais, mas há uma permissão legal para isso. Bem, eu acho que o doutor Wilson, que julgou tantos processos aqui, as demissões que ocorreram recentemente em terminais privativos, está por dentro. Ele também foi juiz aqui em Santos, para quem não sabe, na década de 80, ele começou os primeiros passos na Justiça do Trabalho, né? 1 ano e meio. Isso, como a doutora Silva, ele também 1 ano e meio, ele começou aqui em Santos. Então, aqui também a doutora Silva aprendeu o que era parede, ela falou no discurso dela na Câmara, o que é terno, nem só o alfaiate faz terno, e a parede não é só para colocar um quadro, ou pedreiro, ou construtor que faz. Eu acho que o doutor Wilson também já está acostumado com isso aí, né? Eu acho que, porque ele falou agora do embarcado, do tripulante fazer, quer dizer, é um negócio que a gente vê que a pessoa que já estudou, a pessoa que entende isso aí, porque ele passou esses últimos tempos, esses 2 anos, né? 2 anos. Só pegando essas... Decídio coletivo. Pegando essas buchas aqui do Porto de Santos. Mas tivemos aí recente uma decisão aí liminar, né, do próprio TRT, proibindo os estrangeiros, os embarcados, de executarem como disse, é uma excepcionalidade,
não é possível que os embarcados façam esse trabalho De forma rotineiramente, corriqueira, né? exatamente, de forma corriqueira, de forma corriqueira e de forma rotineira. É uma excepcionalidade. Apenas nessa excepcionalidade, nessas situações muito excepcionais, é que se permite que isso seja executado. O que não pode, obviamente, forjar uma excepcionalidade. Sim. Ela tem que, de fato, existir. É na questão da lógica. Se você está com greve, o navio atracou, o demurge no navio, o navio parado é muito caro. Então, se o navio está atracado no costado e não tem ninguém para trabalhar, se trata de material perecível, tem todas essas peculiaridades, é óbvio que, nesse caso excepcional, Exatamente. o embarcado vai poder fazer o serviço. Sim. Mas não é uma questão normal, é exceção da exceção. Bom, Francisco, e para a gente atualizar a greve, parece que houve lá um problema lá com Polícia Federal, Polícia Militar hoje? Hoje de manhã teve problema, porque estivador, né, quando ele sai para fazer as passeatas, manifestações, e acabam sempre chamando a polícia quando acha que extrapolou aqueles limites da greve. E é isso aí que estava sendo averiguado quando eu estava vindo para cá, nós estávamos apurando isso aí, acabou não dando tempo, mas agora à tarde a gente vai procurar saber isso aí para divulgar amanhã, através do Diário do Litoral. Muito bem. A gente vai chegando ao final do nosso trabalho, do nosso programa de hoje aqui. Eu agradeço muito ao doutor Wilson, ao Francisco Aloisi, à doutora Silvia e também ao doutor Manuel Rogério. E a gente está sempre aqui também prontos a recebê-los da Justiça do Trabalho para levar a informação e a opinião para os nossos telespectadores, para os nossos internautas. Agradeço a vocês, muito obrigado e amanhã a gente está aqui novamente. Muito obrigado. Obrigada.